E aí, pessoal, já imaginou uma civilização tão avançada, com tecnologias incríveis, uma cultura rica, mas que, de repente, desapareceu sem deixar rastro? Isso mesmo, estou falando da lendária Atlântida. Você já ouviu falar dessa história? Claro que sim. Ela é uma das maiores e mais intrigantes lendas da história da humanidade. Mas será que tudo isso não passa de ficção? Ou quem sabe, um fato que foi distorcido pelo tempo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir tudo sobre a origem dos mitos da Atlântida e, quem sabe, mudar sua visão sobre o que é real e o que é apenas ficção. A história de Atlântida começa lá na Grécia Antiga, com o filósofo Platão, que foi o primeiro a nos contar sobre essa civilização perdida. Mas, antes de ele se tornar o grande filósofo que conhecemos, ele era apenas um relator. Isso mesmo, ele escreveu sobre Atlântida em dois de seus diálogos mais conhecidos, Timeu e Crítias. E foi aí que o mito começou a tomar forma. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha imensa, situada além das colunas de Hércules, ou seja, no que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Agora, o mais interessante é que Platão descreveu Atlântida como uma sociedade altamente avançada, cheia de riquezas, tecnologia e até uma hierarquia governamental organizada. Mas o que aconteceu com Atlântida? Platão conta que ela foi destruída por um cataclismo, um desastre natural tão grande que fez a ilha afundar no mar. Será que Platão realmente estava relatando algo que ele sabia de fato? Ou será que ele só estava inventando tudo isso para ilustrar suas ideias sobre a moralidade e o poder? Vamos descobrir. Platão não foi o único a falar sobre Atlântida. Ao longo dos séculos, muitas culturas e pessoas se aventuraram a tentar descobrir se havia algo de verdade na história de Platão. Mas a questão é: Platão realmente acreditava nisso ou ele estava apenas usando essa história como uma alegoria para seus pensamentos sobre o governo e a sociedade? De acordo com Platão, Atlântida era uma potência mundial. Eles tinham tecnologia avançada, um exército forte e, claro, uma grande fortuna. O governo da ilha era conduzido por 10 reis, descendentes dos deuses, que governavam com sabedoria e justiça. Mas o que aconteceu com essa ilha incrível? Platão diz que, com o tempo, os atlantes começaram a se corromper e perder suas virtudes. Como resultado, os deuses, irritados com a decadência moral da civilização, puniram Atlântida, fazendo com que a ilha afundasse no mar em um único dia e noite de catástrofes. Essa história, se fosse verdade, teria sido um evento absolutamente devastador. Mas será que a história é mais complexa do que parece? Vamos ver. Uma das teorias mais interessantes sobre a Atlântida é a de que a ilha teria ficado submersa no mar por causa de uma mudança no clima ou um cataclismo natural. Alguns sugerem que o local de Atlântida pode ser a ilha de Santorini, na Grécia, que foi devastada por uma erupção vulcânica em 1600 USA. C. Os vestígios dessa civilização, conhecidos como minoicos, têm muitas semelhanças com as descrições de Platão, mas isso seria suficiente para associá-los à Atlântida? Bem, isso ainda está em debate. E aí, você acredita que Santorini é a verdadeira Atlântida? Ou você acha que existe outro lugar que poderia ser o berço da mítica civilização perdida? Vamos continuar explorando. Com o tempo, a história de Atlântida começou a ser misturada com outras lendas e teorias. Muitos acreditam que Platão estava descrevendo um lugar real, enquanto outros afirmam que ele estava apenas criando uma parábola sobre a moralidade e o destino das civilizações. Além disso, temos que considerar o fato de que várias culturas antigas, como os egípcios, maias e astecas, também falam de civilizações avançadas e cidades submersas. Será que Platão estava se baseando nessas histórias? Ou tudo isso é uma grande coincidência? Eu sei que você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? E essa é a grande pergunta.
Será que os mitos de Atlântida nos ensinam algo sobre a nossa própria civilização? Estamos, talvez, repetindo os mesmos erros? É impossível falar de Atlântida sem mencionar o impacto cultural que essa história teve na nossa imaginação. Desde filmes, livros e até jogos, a Atlântida continua sendo um tema fascinante para cineastas e escritores. Do famoso filme Atlantis, O Reino Perdido da Disney, até as obras de ficção científica de H.P. Lovecraft, Atlântida é um símbolo de mistério, poder e destruição. A pergunta é: por que essa história ainda nos fascina tanto? O que ela diz sobre a nossa visão do mundo e o nosso medo de perder tudo o que construímos? Fica a reflexão. E agora, pessoal, chegamos ao final dessa jornada pela história de Atlântida. Você acredita que a civilização existiu de fato ou é apenas uma fábula que sobreviveu ao longo dos séculos? Será que estamos mais próximos de descobrir a verdade? Ou talvez seja melhor deixá-la onde está, no mistério? Mas antes de você sair por aí contando a história de Atlântida como se fosse a próxima grande revelação, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muitos outros mistérios para explorar. Vamos continuar juntos nessa jornada em busca da verdade, ou daquilo que chamamos de verdade. Nos vemos no próximo vídeo, e não se esqueça de deixar nos comentários o que você acha sobre Atlântida. Será que você tem alguma pista que eu perdi? Até a próxima!